numa honraria tão grande. Talvez se eu estivesse pregando o pastor Marcos num congresso de muita estima hoje, talvez eu não sentiria um peso tão grande sobre meus ombros do que estar aqui nessa noite. Eu virei para minha esposa e falei com ela dentro do carro: essa é a primeira vez que eu saí de casa sem uma mensagem para pregar. Aleluia. E aqui tem pregadores, missionária Nayane, missionária Beatriz, né? Tem aqui a pastora Suzane, que são pregadores que, assim como eu, pregam, né, nesse Brasil. E a gente sabe o peso que é chegar num altar, e ainda mais numa data tão importante como essa. Tem gente que está me vendo pela primeira vez, tem outros que já estão me vendo, né, já fazem bastante tempo. E eu me sinto muito honrado, pastor Marco, pastor Suzane. Realmente é um prazer meu. E o céu sabe que eu só não choro agora porque eu sou durão. Tá, eu sou durão. Eu só não choro agora por causa disso. Eu não tenho maquiagem para borrar, graças a Deus por isso, né? Mas é porque eu sou muito durão na queda mesmo. Mas o desejo da minha alma que era me ajoelhar, chorar e só agradecer. Porque quem viu esse terreno vazio, sem nada, depois viu a máquina vir, entrar, furar os buracos, né? E hoje está vendo o começo. Não se contente com isso aqui. Não. Isso aqui é só o começo. E glória de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que vai chegar aqui daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, vai falar: nossa, que obra que o Senhor operou. E eu quero glorificar a Deus. Quero, antes de pregar, fazer menção de alguns amigos, né? Tá ali o Leozinho, ela ouviu falar de mim, né? Tem alguns irmãos lá da Seara, né, que está lá fora. Glória a Deus seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu trabalhei lá perto, né, e tive a honra de conhecer alguns irmãos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. E você que não vai pregar, interceda por mim. Aleluia, glória a Deus seja dada ao nome do Senhor. Usa teu servo, Senhor, conforme a tua vontade. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, verso de número 20. Glória a Deus. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Eu vou também. Oxi, tem que ir, irmão. Vai todo mundo em nome de Jesus. É para você dar glória também. Diz-nos assim o texto: para que todos vejam, saibam. Continue. E a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel criou. Vou fazer melhor. Vamos ler de novo. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Aleluia. Assentai-vos dando glória ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Queridos, o texto que lemos está pautado no livro do profeta Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque de todos os profetas, Isaías é o que mais recebe de Deus inspiração para falar acerca do Messias que havia de vir. O profeta Isaías carrega no seu nome o significado: o Senhor é aquele que salva, ou Yahvé é a salvação, ou o Senhor é o Salvador. Sempre que você olha para a estrutura do livro do profeta Isaías, você vai ver que alguns chamam esse livro de a Bíblia dentro da Bíblia, ou, por que não dizer, o profeta Isaías, ou seu livro, ele é a mini Bíblia do Antigo Testamento. Isso porque, assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Assim como os primeiros 39 livros da Bíblia, chamado de Antigo Testamento, fala de juízo,
os primeiros 39 capítulos do livro do profeta Isaías. É Deus também executando juízo. É Deus também executando a sua força e o seu poder. E assim como os 27 livros que compõem o Novo Testamento, fala da esperança de salvação e esperança da consolação, exatamente 27 capítulos do livro do profeta Isaías é Deus dizendo para o povo de Israel: eu ainda vou dar a vocês uma segunda chance. E o que me chama a atenção é que quando nós pegamos o capítulo 41 do livro do profeta Isaías, você vai ver que esse capítulo ele é uma mescla de alguns momentos. É Deus tratando com o povo, é Deus cuidando do povo, é Deus guardando o povo, é Deus mostrando a sua soberania sobre o povo. E é interessante quando nós pegamos o verso que lemos, porque o verso que lemos diz assim: para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Aleluia. O Santo de Israel fez isso. Eu não sei se você está feliz como eu nessa noite, mas talvez você está olhando para esse tijolo e está dizendo: é só um tijolo. Talvez você está olhando para essa coluna e está dizendo: é só mais uma coluna. Talvez você está olhando para esse telhado e está dizendo: pastor, eu não estou vendo nada demais, é só mais uma folha de zinco. Mas para pastor Marcos e pastora Suzane, eles estão dizendo: a mão do Senhor fez isso. Oh, glória! Talvez você vai ver uma mulher cheia de filhos e vai ver uma outra começando a gerar e está dizendo: pastor, qual é a diferença? É só mais um filho. É só mais um filho para quem tem muitos, mas para quem é primeiro, a mão do Senhor fez isso. Talvez você está olhando aqueles carros lá fora e está dizendo: pastor, é só mais um carro. Mas tem gente que suou para ter um carro, e quando eles olham para o carro, ele não diz: é só mais um carro. Eles estão dizendo: a mão do Senhor fez isso. É verdade. Aleluia. O texto é enfático, o texto é claro. Ele está dizendo: para que todos. E eu preciso gravar essas informações aqui. A primeira coisa que acontece no versículo, na parte A, está assim: para que todos vejam. Levante a mão se você pode nessa noite. O seu milagre não ficará escondido. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida não ficará notícia, vai virar notícia. Deus vai fazer que aquilo que Ele tem feito na sua vida não fique sólido na sua casa, não fique sólido no seu bairro. Todos vão ver o que Deus está fazendo sobre a tua vida. É glória de Deus. Aleluia. Para que todos vejam. Todo mundo vai ver. Aleluia. Algumas vezes na Bíblia Deus esconde, mas algumas vezes Deus precisa revelar. Talvez você está olhando para alguém e está dizendo: tem talento, tem chamado, e por que não estourou ainda? É porque Deus está escondendo. Talvez você está dizendo: pastor, eu tenho talento, por que será que eu não sou chamado? Eu tenho vocação para o ministério, por que será que a unção não desceu ainda? Deus está dizendo: eu estou preparando, porque quando eu fazer você aparecer, quando eu colocar em você visibilidade, todos vão ver o que eu estou fazendo na sua vida. Glória, glória. Santo, santo é o teu nome. Para que todos vejam. Todo mundo vai ver. E pode tentar esconder. Não irão conseguir esconder, porque todos. Aleluia. Talvez tem gente aqui que nem sabia, pastor, que essa igreja estava em construção. Talvez gente que nem sabia que o Senhor estava construindo alguma coisa. Mas hoje está todo mundo vendo. Oh, Deus está trabalhando no silêncio. Oh, Deus está trabalhando no silêncio. Tem gente que não está vendo, tem gente que não está compreendendo, mas Ele está dizendo: por enquanto eu trabalho no silêncio, mas daqui a pouco o meu silêncio vai virar notícia e verão aquilo que eu estou fazendo sobre a tua vida. Para por aí. Santo é o teu nome. O texto continua: para que todos vejam, saibam
saibam. Saibam, porque uma coisa é ver e outra coisa é saber. Tem gente que vê o que não sabe, fala do que não sabe, está vendo de longe e não está entendendo. Mas o texto diz, para que eles vejam e saibam. Ei, tem gente que não vai só ver, tem gente que vai saber o que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que não vai só ver não, meu filho, porque talvez vai ver você passar no carro e vai dizer, tá de carona, aleluia, é Uber, mas depois vão saber que não é carona e não é Uber, é a bênção de Deus se cumprindo sobre a tua vida. Tem gente que vai ver você dentro da casa e vai dizer, é de aluguel, mas vão saber depois que não é aluguel, é Deus que te honrou, é Deus que cumpriu as promessas dele sobre a tua vida. Ê, Jesus maravilhoso. Para que todos vejam. Glória, glória, glória ao teu nome. E ele continua, aleluia, e juntamente entendam, porque não adianta só ver, não adianta só saber, tem que ter entendimento. É, glória de Deus. Quando alguém tentar julgar as suas conquistas, missionária Nayane, vão dizer, eu poderia até falar mal, mas eu vi o que ela passou. Eu poderia até criticar, pregar numa igreja que está sem bolso, mas eu vi o que o pastor Marco passou, eu vi o que a pastora Suzane passou, eu vi o que o pastor Pedro passou quando estava construindo, porque tem gente que julga sem saber, mas nessa noite Deus está dizendo, vão ver, vão entender, e antes de julgar vai saber, eu não posso tocar, porque foi Deus que fez isso, eu não posso julgar, porque foi Deus que fez isso, eu não posso criticar, porque é a mão de Deus que fez essas coisas. Aleluia, glória a Deus. O verso do número 20 é um convite de Deus, missionária Gabriel. Está profetizando. É um convite de Deus. E o que está nesse convite, pastor? Basta ler o verso 20. Olha o que o verso 20 diz. Entendam que a mão do Senhor fez isso. Você precisa entender que essa expressão, isto, ela só pode ser usada quando alguém está dialogando com outro alguém que está perto. É, Jesus. Porque se fosse apontar para algo longe, não era isso, era aquilo. Vou repetir. Aleluia. Está acontecendo um diálogo no texto, pastor Marco. E esse diálogo não é de alguém que está longe, é de pessoas que estão. Por quê, pastor? Porque para entender o que Deus está fazendo é só para íntimos. Para entender sem criticar é íntimo. Para aplaudir sem querer o mesmo é só para íntimo. Tem gente que quer o que você tem, mas não quer gozar da intimidade que você goza. Tem gente que quer possuir o que você possui, mas não quer ter o mesmo nível de intimidade que você tem. Tem gente que quando olha a sua conquista julga, quando olha a sua conquista inveja. Mas quem é íntimo, oh glória, ele olha e fala, merece. Passou no vale, passou sozinho, e agora está cantando o hino da vitória, merece. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai naquele carro agora, Senhor, repreende todo mundo. Para que todos saibam, vejam, entendam que a mão do Senhor fez isso. Deus está te convidando para perto nessa noite, porque de longe você pode estar olhando e não está entendendo. Você só vai entender e compreender se você chegar perto. Santo, santo é o teu nome. Pastor, o que está acontecendo no capítulo 41? E eu começo para me terminar, porque eu não quero demorar nessa noite. Eu começo para me terminar. A primeira coisa que está acontecendo, quando você pega o verso do número 1 e vai ler até o verso do número 7, Deus vai mostrar a credencial dele, missionária Nayane. Ele vai mostrar a credencial dele. Mas o interessante é que ele começa assim, calai-vos. A primeira expressão que ele usa, pastora Suzane, quando ele vai mostrar a credencial dela é calai-vos.
Santo, santo. Eu... Por quê, pastor? Porque a gente escuta muitas vozes, mas paramos de escutar a voz de Deus. É verdade. Tem gente que escuta a voz do homem, tem gente que escuta a voz de influência, tem gente que escuta a voz de apóstolo, tem gente que escuta a voz de tanta gente, mas não para escutar a voz de Deus. Então a palavra diz: calai-vos. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é a voz que você tem dado ouvido? Porque Deus vai mostrar a identidade dele. Ele vai começar: calai-vos perante mim. Porque tem gente que cala na frente do juiz, cala na frente do advogado, cala na frente, mas na frente de Deus não cala. Fala. E a expressão de Deus é: calai-vos. Tudo é o tempo, né? Isso aí. Por quê, pastor? Só quem se cala consegue ouvir a voz de Deus. Só quando eu me calo eu consigo ouvir a voz dele. Talvez você está falando muito e não está compreendendo o que Deus está falando. Talvez você está no meio do barulho e não está compreendendo o que Deus está falando. E nessa noite ele está dizendo: calai-vos. Perante mim. Porque você se cala diante de muita gente, mas faz tempo que você não se cala diante de mim. Tem gente que chega diante de Deus, só fala, mas na hora de ouvir não ouve. É verdade. Tem gente que ora 1 hora, mas é 1 hora ele falando, e na hora de Deus falar com ele, ele se levanta da oração. É verdade. E nessa noite Deus está dizendo: calai-vos perante mim, porque você só vai ouvir o conselho que eu tenho para te dar, você só vai ouvir o direcionamento que eu tenho para você quando você se calar. E ele vai mostrar a sua credencial. Qual credencial, pastor? Do versículo 1 ao verso do número 7, ele vai mostrar a credencial dele, de aquele que está no controle de todas as coisas. Do versículo 1 ao verso 7, ele está dizendo: eu estou no controle. É eu quem está. Isso aqui só aconteceu. Não é porque o pastor Marco está no controle, não é porque a pastora Suzane está no controle. Isso aqui só está acontecendo porque do começo até agora é Deus quem está no controle. Você só está aqui porque Deus está no controle da sua vida. Você não poderia estar aqui, eu não poderia estar aqui, mas sabe por que você está? Porque Deus está no controle. Ei, você pode até ter perdido o controle, mas Deus está dizendo: eu não perco o controle, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ei, Jesus. Glória pois seja dada ao nome de Jesus. Tem alguém olhando para você e está dizendo: está perdido. Está perdido nada, meu filho. Está perdido nada. Tem alguém olhando para o seu barco e está dizendo: está perdido. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Aleluia. Glória a Deus. Eu ainda estou no controle. Tem alguém olhando dizendo: não vai passar desse ano. Deus está dizendo: turma tranquila, porque eu ainda estou no controle. Tem alguém dizendo: vai perder tudo. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Eu ainda estou no controle. Oh, glória de Deus, Senhor. O Senhor está nesse lugar, Senhor. Aleluia. Eu passei por um vale tão grande na Valeu a minha pena, vida. Senhor, estar aqui, Senhor. Quando eu era pastor presidente, e a minha esposa virava para mim, chorava. Era onde que me viu chorar, mas compulsoriamente. Vida de pastor não é fácil. E eu chorava com as calúnias. E eu chorava. E teve uma vez que ela falou: meu bem, faça alguma coisa. E eu queria fazer alguma coisa. Oh, mas quando eu ia abrir a boca para falar alguma coisa, Deus falou comigo: se você colocar a sua mão, eu tiro a minha. Se você colocar a sua, eu tiro a minha. E eu falei: minha filha, eu não posso botar a mão, porque se eu botar a minha mão, Deus tira dele. Então é melhor eu esperar o agir de Deus. É melhor eu esperar o que Deus vai fazer. E Deus fez, irmãos. E Ele continua fazendo. Deus me honrou. Deus me justificou. Não precisei brigar. Não precisei caluniar. Não precisei usar a mesma arma. O Deus que está sentado no trono, Ele disse: fica tranquilo. Eu estou no controle.
Aleluia. Fica tranquilo, Deus está no controle. Deus está na casa, Senhor. Oh, Deus está aqui, Senhor. Oh, Deus está no controle de tudo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória pois seja dada ao nome de Jesus. A segunda coisa que está acontecendo começa no versículo 8 e termina no verso 16. Aleluia. O que está acontecendo aqui, pastor? Deus está dizendo: eu cuido daqueles que eu escolhi. Eu cuido daqueles que eu escolhi. Ei, você foi chamado por Deus, fica tranquilo. Você foi chamado por Deus, fica tranquilo. Pastor, mas estão me caluniando, fica tranquilo. Quem cuida de você é Deus. Aleluia. Pastor, mas eu estou desempregado, fica tranquilo. Quem vai trazer alimento para a sua mesa é Deus. Pastor, as contas estão vencendo. Deus está dizendo: se eu te chamei, eu cuido. Se eu te chamei, eu zelo. Se eu te chamei, é eu que vou conduzir essa situação. Obrigado, Pai. É por isso que quando você pega do versículo 8, ele começa assim: porém, tu, ó Israel, meu servo, eu te elegi, eu te escolhi. Vocês são descendência de Abraão, meu amigo. Glória de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo. Pastor, mas a prova está doendo, dói mesmo, irmão. Vai naquele carro, Senhor. É na prova doendo mesmo. Porque é na dor que a gente entende que precisa de ajuda. Nós possamos fazer, Pai, o trabalho missionário. É na dor que a gente entende que a gente depende do outro. É na dor que a gente entende que ele precisa de alguém para estar do nosso lado. Porque às vezes quando nós estamos sarados, a gente olha para o lado e desdenha. A gente olha para o lado e ignora. A gente olha para o lado e fala: não dependo. Mas quando nós estamos feridos, a gente entende que nós somos dependentes uns dos outros. Outro Jesus maravilhoso. Oh, glória! E quando você pega do verso 8 ao verso de número 16, você vai ver o cuidado de Deus com o povo. Está doendo? Continua. Eita glória. Aleluia. Verdade. Está doendo? Persevera. Aleluia. Eu não sei quantas lágrimas o pastor Marcos chorou. Eu não sei quantas lágrimas a pastora Suzane chorou. Quantas decepções. Quantas vezes olhou para o cartão e falou: não vai dar. Quantas vezes olhou para as contas e disse: não vai dar. Aí Deus está no céu dizendo: foi eu que escolhi, foi eu que chamei. Dorme tranquilo, dorme tranquilo, dorme tranquilo. Aí tem aquele que diz: pode dormir tranquilo, e quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus está preparando uma mesa, uma providência. Tem providência de Deus chegando aqui. Tem gente desesperada, e Deus está dizendo: dorme tranquilo, meu filho. Bota a cabeça no travesseiro. O diabo não vai mais roubar o teu sono. Nessa noite você vai dormir tranquilo, e pela manhã o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. Oh, mãe, deixa eu ver, levante a mão nessa noite. Quem recebe essa palavra? Ô Santo de Israel, aleluia. Aleluia. Glória pois seja dada ao nome de Jesus. E deixa eu pular do 17 ao 20 para me encerrar aqui. Daqui a pouco eu volto no 17 ao 20. Quando você pega a quarta divisão desse capítulo, que vai do verso 21 até o verso número 29. Pastor, o que está acontecendo? Eu sei que é uma mensagem mais expositiva. Quem me conhece sabe que eu prego de forma temática. Mas para essa noite Deus me trouxe essa forma expositiva nessa noite. Do verso 21 ao 29 ele está dizendo: eu sou o Deus que cumpre aquilo que eu prometo. Aleluia. Eu sou o Deus que cumpre aquilo que eu prometo. Quando você pega o verso número 21, você vai ver que Deus ele vai fazer uma convocação. E nessa convocação, é só você ler o texto, você vai ver que ele vai fazer uma reunião. E vai dizer:
Traga diante de mim alguém que fale aquilo que eu não sei. Traga diante de mim alguém que saiba aquilo que eu não sei. Traga diante de mim alguém que fale algo que eu ainda não conheço. E o texto diz que ninguém apareceu. É, santo Jesus. Aí ele diz: eu sou o único É verdade. que falo e cumpro com aquilo que eu falo. Oh, Jesus maravilhoso. Eu não sei qual é a promessa que está sobre a tua vida. É verdade, Senhor. Eu não sei o que Conhece, Deus Pai. tem prometido para você. Conhece meus sonhos, Senhor. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus que prometo e cumpro. Eu não sei quantos anos foi que o pastor Marcos recebeu a promessa de que ele um dia teria uma sede própria. Eu não sei. Eu não sei se foi antes dos meninos nascerem. Eu não sei se foi antes. Mas eu sei de uma coisa: quando ele começou Aleluia. a pagar a primeira parcela do terreno, ele estava dizendo: Deus fala e Deus cumpre. É verdade. Deus fala e Deus cumpre. Deus fala e Deus cumpre. E assim como Deus está cumprindo na vida dele, Deus vai cumprir na sua também, pastor. Mas a minha situação é difícil. Meu filho está na droga. Ei, você está olhando para um jovem, você está olhando para um homem de 35 anos que até os 18 anos estava afundado na cocaína, na maconha, no crack, andando armado. Mas hoje Deus me colocou aqui para te dizer: não existe nada impossível. Não existe nada impossível. Santo, Deus santo é vai teu nome, fazer. Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória de Deus. Aleluia. Glória. Oh, glória. Quando eu estava com 16 anos de idade, Santo, santo é teu nome. alguém virou para minha mãe e falou: ixi, meu nome era Ixi. Quando alguém olhava, pastor, ele falava: ixi é coisa ruim, mano. Imagina alguém olhar para você e dizer: ixi, lá vem ele. Aleluia. O camburão não podia me ver. É, Jesus. Tu é Cada passo, cada encontro era marcante. Era uma geral e alguns tapas. E alguém falava: não passa do 16. Eu falei: não passa. Lá vai o negão com 35. a promessa. Glória. Pegando a palavra. Aleluia. Salvando vidas. Ganhando almas. Oh, bendito é o nome. Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Oh, glória. Ê, Jesus maravilhoso. Eu sei que tem gente aqui que estava na cachaça. Eu sei que tem gente aqui que não largava o cigarro de maconha. Eu sei que tem gente aqui que estava até pior do que eu. Mas olha você aqui. Glória, glória, glória a teu nome. Olha eu aqui. E ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Por quê, pastor? Porque foi Deus Que me entregou a a minha história. E o inimigo queira ou não queira, olha você aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Oh, glória de Deus. Hein? Mas pra vergonha dele, olha eu. Ou você pode dizer isso pra vergonha do inimigo. Olha você aqui. Tem gente que disse que você estava morto. Tem gente que disse que você não passaria deste ano. Mas pra vergonha do diabo aqui, Senhor. e pra vergonha dos fofoqueiros do inferno, olha você sentado aqui nessa noite. Glória, glória. Olha você aqui. Glória a eu. Oh, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, E eu encerro com os versículos que pulamos. oh, Senhor, obrigado, Senhor, por estar aqui. Que é o verso do número 17. Onde tu está presente. Até o verso do número 20, que é o tema dessa festividade. Olha o que o verso 20 diz, vou repetir para você entender. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam Jesus. que a mão do Senhor fez isso. Aleluia! E o Santo de Israel o criou. Pastor, Aleluia! olha para o versículo 17, por favor. Santo, santo eu tô. Olha o que Deus está fazendo no versículo 17.
E eu encerro. Os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os desampararei. Segura. Olha o que diz o verso 18. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água, e a terra seca em mananciais de água. Segura. Olha o que diz o verso 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porém no deserto juntamente a faixa, o pinheiro e o álamo. Pastor, calma aí. Eu não estou falando da horta, eu estou falando do deserto. Olha o que Deus está dizendo. Sabe aquele deserto que ninguém nunca viu produzir nada? Ai, se você não pegar isso aqui. Sabe aquele deserto que ninguém nunca viu nascer nada? Sabe aquele deserto que ninguém nunca colheu nada? Eu vou fazer ele produzir. Eu vou fazer ele produzir. Eu vou fazer ele gerar. Tem gente aqui com o ministério deserto. Nunca produziu nada. Nunca gerou nada. Nunca contribuiu com nada. Mas Deus está dizendo, a partir desse ano, aonde não produzia nada, vai começar a produzir. Aonde não nascia nada, vai começar a nascer. Aonde não gerava nada, vai começar a gerar. Por quê, pastor? Porque o Senhor fez isso. É o Senhor quem fez isso. É o Senhor quem fez. Você pode adorar nessa noite? Eu sei que tem gente que não vai me pregar que eu grito. Mas fazer o que? No carnaval eu gritava. Eu já puxei a escola de samba gritando 1h30 atrás do carro e suado. E por que eu não vou gritar hoje? E por que eu vou gritar assim? E se você está ouvindo, se você não quiser, eu vou gritar. Aleluia. Pulava. Já fui mestre de sala, já viu que coisa horrível? Mas olha o que a mão de Deus fez. Você está rindo, vai para o céu não, irmão. Quem ri não vai para o céu, brincadeira, vai para irritar. Você imagina, irmãos, o que Deus fez quando eu olho. Alguém pergunta, como é que o senhor chegou onde o senhor chegou? A mão de Deus fez isso. Jesus maravilhoso. Pastor, vale a pena ser. Como é que o Senhor chegou onde o senhor chegou? Eu não sei. Eu só sei que quando eu olhava para baixo eu não sentia o chão. Era a mão de Deus que estava me conduzindo. Porque não é por meus méritos, não é para mim se orgulhar, não é para soberba bater, porque se dependesse de mim eu já tinha morrido, eu estava preso até hoje. É verdade. Mas a mão do Senhor fez isso. Se coloque de pé nessa noite. Eu disse que não iria demorar. Eu preciso encerrar dizendo: seu deserto vai virar um lugar produtivo. Aleluia, Senhor. Talvez tenha alguém olhando para sua casa, filho na droga, Jesus. marido no vício, ou talvez a mulher no vício. A sua casa é uma casa infrutífera, mas Deus está dizendo: eu tenho poder para fazer esse deserto um manancial produtivo. Eu tenho poder para fazer esse lugar que não gera nada um lugar produtivo. Eu tenho poder para mostrar para todos que no lugar da improbabilidade, eu sou o Deus das possibilidades. Quem olhou esse terreno sem nada, disse: é terra seca. Quem olhou esse terreno sem nada, disse: é terra seca. Deus está dizendo: é terra seca ainda, mas daqui a pouco será um manancial de águas. Aleluia. Será um manancial de águas.
E Deus está fazendo isso aqui nessa noite, pegando pessoas que não produziam, pegando pessoas que não geravam, pegando pessoas que não frutificavam e fazendo você frutificar. Tem gente olhando para você e dizendo: é Ana, não produz, não gera. Mas foi só Ana fazer a oração certa que aquilo que não gerava começou a gerar. Foi só ela entender o propósito que aquilo que ela não produzia, ela começou a produzir. E é Deus dizendo para você nessa noite: fica tranquilo, aonde não produzia vai produzir. Pastor, meu filho vai virar pregador. Minha filha vai virar cantora, vai virar profeta. Pastor, meus sobrinhos vão virar profetas, vão virar levitas. Pastor, vai virar pastor na casa. Oh, a sua esposa vai virar missionária. Eu não sei para quem eu estou profetizando isso, mas Deus está dizendo: aquilo que parece impossível para os olhos de muito, para mim é possível. É possível. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, que eu vou orar nessa noite e passar o microfone. Ê, Jesus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa noite. Para que todos vejam. Oh, Jesus. Vai só. Oh, para que todos saibam. Para que todos compreendam e entendam que a mão do Senhor fez isso. Deus, eu não sei qual é a área da impossibilidade dele. Eu não sei qual é a área da impossibilidade dela. Eu não sei qual é a sentença que ele carrega. Eu não sei qual é a sentença que ela carrega. Mas essa noite o Senhor disse que o Senhor é o Deus da improbabilidade. O Senhor é o Deus do impossível. Então nessa noite, meu Senhor, eu te peço: faz esse deserto florescer. Faz esse deserto virar manancial. Faz esse deserto, meu Pai querido, virar águas correntes. Oh, meu Pai querido, a terra seca vai começar a produzir. O terreno infértil vai ser fértil nessa noite. A terra improdutiva vai passar a produzir nessa noite. Porque nós cremos que a mão do Senhor faz isso. A mão do Senhor faz isso, Deus. Continue fazendo na vida deles, assim como o Senhor tem feito na minha vida. E eu te agradeço mais uma vez, porque não merecia estar aqui. Merecia, meu Pai, que estar no inferno. Mas o Senhor abriu a porta da salvação para mim. Aleluia. E é por isso que eu te louvo. E é por isso que eu te glorifico. E te agradeço no nome poderoso de Jesus. Posso orar?